casa, seja muito bem-vindo. Você possa agora parar um pouco os seus afazeres aí, pega a sua Bíblia, se acomode aí na sua poltrona, e assim como Deus tem falado e vai continuar falando conosco aqui, vai falar com você que também que está em casa. Amém? Não há distância para que a palavra do Senhor chegue, para que o Espírito do Senhor possa operar. Passagem essa aí que está em Colossenses capítulo 3, verso 13. Para evitar uma torre de Babel, então eu mandei colocar o texto que aí fica todos, numa linguagem só. Vamos ler? Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, nosso assunto dessa noite é esse. Qual é? Perdoai-vos uns aos outros. É sobre isso, querido, que nós vamos conversar nessa noite. Sobre essa questão fundamental na nossa vida, que é o perdão. Concordo com C.S. Lewis, quando ele diz que é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. É verdade. Não é fácil perdoar. Mas eu posso lhes garantir que é uma experiência magnífica. Porque é uma forma de você realmente expressar, de você testemunhar que realmente Cristo habita em você. É uma forma de você demonstrar que você realmente paga o preço para ser um seguidor de Jesus. Porque João nos diz lá na sua primeira carta, capítulo 2, verso 6, que assim, se alguém diz estar nele, deve fazer o quê? Deve andar como ele andou. E se houve uma coisa que Jesus andou nessa terra fazendo, foi perdoando. E ele disse isso, que o Espírito de Deus estava sobre ele para perdoar os pecados, para dar vista ao cego, para levantar os caídos, os abatidos. Perdão não é um sentimento. O que eu falei? Perdão não é um sentimento. Então repete comigo, perdão não é sentimento. Diga assim, perdão é atitude. Você decide perdoar. Diga assim, perdão é maior que o ódio. Porque o perdão cura, o ódio mata. Perdão é como uma faxina na nossa alma. Querida, é claro que perdoar vai requerer de nós, como eu falei que não é fácil, vai requerer de nós uma grande dose de esforço. Sobretudo quando perdoar envolve alguém que você ama, envolve alguém criado com você, alguém que conviveu com você, alguém que você reputava como um vizinho, um amigo, alguém que você jamais imaginou pudesse fazer o que fez. Enéas Tonini, que faleceu não faz muito tempo, com mais de 100 anos, é um dos expoentes do evangelicalismo brasileiro. E ele que andou pregando por todo esse Brasil. E ele disse que o pecado que ele mais encontrou nas igrejas foi o pecado da mágoa.
pastores magoados, feridos, líderes feridos, líderes magoados, ovelhas machucadas, feridas, magoadas, precisando de um tratamento, precisando de cura, precisando ser tratadas. Alguns com as suas feridas sangrando, precisando que o óleo do Espírito Santo fosse derramado nessas vidas para que houvesse cura, para que houvesse restauração. Por isso que Paulo, quando escreve esse texto, Paulo nos deixa entender, pode voltar por favor o versículo, um momento, Fábio. Paulo nos deixa entender, querido, que o perdão é necessário. Repete isso comigo, perdão é necessário. É o que ele diz, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa um contra o outro, assim como Cristo perdoou, assim fazei vós também. Querido, presta atenção, se alguém tiver queixa um contra o outro, primeira coisa, por que nós devemos perdoar? Porque nós temos queixa uns contra os outros. Isso é um fato. Nós não somos perfeitos, nós vamos decepcionar as pessoas e as pessoas também vão nos decepcionar. Gente crente também briga, gente crente também se desentende, sabia disso ou não? Paulo se desentendeu com Barnabé a ponto de não poderem caminhar junto quando conversaram uma discussão que tiveram a respeito de João Marcos. Mas, querido, perdoar é algo absolutamente necessário. Lá no céu nós não vamos perdoar, não vamos precisar perdoar ninguém. O perdão é para aqui. É aqui que precisamos perdoar. Então eu gostaria que você parasse um pouquinho e que você pensasse: tem alguma coisa pendente na sua vida com respeito ao perdão? Tem alguém dentro da sua casa precisando de perdão? Tem alguém no seio da sua família? Na sua vizinhança? Lá no seu trabalho? No seu colégio? Quem sabe, querido, talvez uma coisa lá do passado, que precisa ser curado, precisa ser tratado. Por que é tão necessário? Por que Paulo diz que é necessário o perdão? Porque, querido, se você é um crente, você é um cristão, e se você recebeu uma nova vida em Cristo Jesus, como cantando agora há pouco, que nova criatura sou. Se você recebeu essa nova vida, não perdoar, não condiz com essa nova vida que você recebeu. Porque assim como Cristo vos perdoou, fazer o quê? Eu não estou dizendo que o fato de você ser crente, você não vai sofrer injustiças, decepções, traições. Lembra, por exemplo, o caso de José, um servo de Deus, um homem íntegro, um jovem, maravilhoso, santo. Quantas injustiças ele recebeu, principalmente dentro da sua família, por parte dos seus irmãos. Mas antes de José encontrar os seus irmãos lá na frente, ele já tinha colocado no seu coração a decisão de perdoá-los. Tanto isso é verdade que quando nasce o seu primeiro filho, ele coloca o nome de Manassés, que significa o Senhor me fez esquecer. Então eu volto a repetir, querido,
perdão é decisão. É a decisão que Jesus tomou na cruz, ao olhar para aqueles seus algozes e dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É a decisão que Estevão tomou quando estava sendo apedrejado e disse: Pai, não lhes imputes este pecado. Segunda coisa, porque nós devemos perdoar, é porque nós fomos perdoados. Assim como Cristo vos perdoou. Querido, você já parou para pensar no tamanho do perdão que Cristo nos ofereceu? Você tem consciência disso? De quem você era e quem você é agora? Da vida que você levava e a vida que você tem agora? Você tem consciência do que Deus fez na sua vida? Como Ele te perdoou, como Ele restaurou você, como ele limpou você de todos os seus pecados? Deus é tão maravilhoso para conosco, querido, que a Bíblia diz assim, que Deus pega os nossos pecados e lança para trás das suas costas. A Bíblia diz que assim como está distante o Oriente do Ocidente, assim o Senhor afasta as nossas transgressões. A Bíblia diz que Deus pega os nossos pecados e os lança nas profundezas do mar, do oceano. Segundo os entendidos dessa área, a maior profundidade do oceano está a 11 mil metros. Você pode imaginar isso? Alguém pode ir lá? Por isso que alguém já disse que quando Deus lança o nosso pecado no fundo do mar, coloca uma plaquinha: proibido pescar. Querido, e Jesus ilustra isso contando uma parábola que é uma das mais ricas a respeito do perdão. Jesus conta a respeito de um homem que devia a um outro 10 mil talentos. 10 mil talentos naquela época, e talvez até hoje, era uma dívida impagável. Para você ter uma ideia, um talento equivalia a 35 quilos de ouro. Então, 35 quilos de ouro, um talento equivalia a 35 quilos de ouro. Portanto, 10 mil talentos que ele devia, era 350 mil quilos de ouro. Mas eu e você sabemos que o ouro ele é comercializado o grama. Então, 350 mil quilos dá 350 milhões de gramas. Para quem é atualizado aí no mercado, que hoje deve estar em torno de R$300 mais ou menos grama, eu não consegui nem fazer essa conta, mas se a minha máquina não está doida, são 122 bilhões e 500. No salário da época, a pessoa teria que trabalhar 150 milhões de anos para pagar essa dívida, não é 150 mil não. Querido, Jesus conta essa parábola usando essa cifra astronômica para mostrar para mim e para você o tamanho do perdão que Ele ofereceu para mim e para você, ou seja, é impagável. Aleluia. Glória a Deus. O que a palavra de Deus está dizendo, presta atenção nisso que é importante. O que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, que eu fui perdoado com esse valor, que eu nunca vou poder dizer algo como: não, o abuso foi grande demais, não dá para perdoar. A ofensa foi grande demais, não dá para perdoar. A humilhação foi grande demais, não tem como perdoar. O prejuízo foi muito grande. Não dá para perdoar, nós nunca vamos poder dizer isso, querido. Então a Bíblia diz: assim como Cristo nos perdoou,
nós devemos perdoar uns aos outros. Ou seja, você e eu não temos motivo, querido, não temos desculpas para não perdoar. Não temos. Até porque a Bíblia diz que se eu e você não perdoarmos, nós não podemos orar. É isso que Jesus diz lá em Marcos 11, 23, dizendo que quando você estiver orando, se você lembrar que tem alguma coisa contra alguém ou contra você, que você primeiro, você precisa restaurar isso, você precisa curar isso, porque senão Deus não vai ouvir a nossa oração. Presta atenção nisso, querido. Me perdoe, mas com a autoridade que a palavra de Deus me confere, pelas palavras de Jesus, não adianta você acordar de madrugada, ficar de joelho, não adianta você fazer calo no joelho, não adianta você subir monte, não adianta você jejuar, se você não perdoar, a Bíblia está dizendo que Deus não vai ouvir a sua oração. Uau! A Bíblia diz que se você não perdoar, você não pode adorar. Deus aceitou a oferta de Abel, não recusou a de Caim, porque Caim estava cheio de inveja, cheio de mágoa contra o seu irmão. Jesus disse, olha, se você vier adorar, trazer a sua oferta, que é uma forma de adoração, se você lembrar que tem algo contra alguém, ao invés de você fazer e volta, não, vai lá primeiro, reconcilia com ele, conserta a situação, restaure a amizade, restaure o amor, para que você então depois venha e adore ao Senhor. Como é que você pode adorar a Deus, sentar na igreja, ou então na sua casa, e adorar a Deus com o coração cheio de mágoa, sem perdoar? Jesus está dizendo que se eu não perdoar, eu não posso ser perdoado. Mateus 6,14, se vós não perdoardes aos outros as suas ofensas, vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Querido, ser cristão é muito mais sério que a gente pensa. Outra coisa, se você não perdoar, você vai adoecer emocionalmente. Foi nessa conjuntura que Tiago diz que nós precisamos confessar os nossos pecados, as nossas ofensas uns aos outros, para ser o quê? Curado. Tem doenças que são chamadas de doenças amartiagênicas. Amartia significa pecado no grego. Doenças amartiagênicas são doenças geradas por problemas emocionais não resolvidos. A Organização Mundial de Saúde diz que 50% das pessoas que passam pelos hospitais, a maioria estão com problemas psicossomáticos. O que é isso? São doenças de mágoa, de ferida, de angústia da alma que não são tratadas. Outra coisa, quem não perdoa não tem paz. Porque cada vez que você pensa naquela pessoa, tira a sua paz. Cada vez que você vê aquela pessoa, você tira a sua paz. Cada vez que você encontra aquela pessoa, cada vez que você ouve falar o nome dela, na hora a sua paz vai embora. E Jesus, ao contar aquela mesma parábola, um outro que não perdoou uma dívida menor, ele diz assim, olha, ele foi entregue aos atormentadores, lembram disso? O que são esses atormentadores? Querido, no reino espiritual, esses atormentadores são demônios, que fica atormentando a sua alma, a sua vida, quando você não abre, não rasga o coração para perdoar. Então perdoe. Passe uma esponja com o sangue de Jesus nessa ferida, pelo amor de Deus. Então o primeiro ponto abordado nesse texto é perdão é uma necessidade. Agora o segundo ponto que eu quero abordar com vocês é a medida desse perdão. Abra comigo Mateus 18.
Ou então acompanhe comigo. Mateus 18, verso 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. Jesus disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Querido, eu acredito que Pedro, quando fez essa pergunta para Jesus, estava esperando um elogiozinho. Senhor, olha, em geral a gente perdoa 3 vezes, mas se o meu irmão até 7 vezes, ele esperava que Jesus dissesse: Pedro, você é o cara, você realmente é crente mesmo, porque, ó. Mas, querido, Jesus quebra Pedro pelo meio e nos dá uma grande lição, dizendo: não até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus também não estava estabelecendo que o nosso perdão vai até 490 vezes. Jesus estava dizendo que devemos perdoar ilimitadamente. É isso que Jesus estava dizendo. Porque geralmente nós agimos assim: a primeira vez a pessoa faz alguma coisa com a gente e diz assim: ok, tudo bem, legal, jóia. Na segunda vez a gente já fica com a cara meio emburrada. E na terceira vez a gente já está com raiva dela. Antes de chegar até 7 vezes, você já não quer nem ver a cara dela mais, sim ou não? Agora, querido, imagine se Deus fosse agir assim conosco. Você errou uma primeira vez, Deus falava: ok, tá bom, tá perdoado. Segunda vez: Senhor, eu pequei, o Senhor disse: tá bom. E na terceira vez o Senhor virasse para mim e falasse: ó, agora você se vira para lá, problema seu. Como é que ficaríamos nós? Mais um último texto para a gente ler, Lucas capítulo 17. Lucas 17, começando no verso 13. Olhai por vós mesmos, e se eu e teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Querido, verso 3, olhai por vós mesmos. Tem uma versão da Almeida Revista Atualizada que diz: acautelai-vos. Quem tem essa versão? Ok, várias pessoas. Eu gosto mais dessa versão. Por que eu gosto dessa versão, acautelai-vos? Por que cautela? Porque não se trata desse assunto sem envolver gente ferida, machucada. Você não vai a um médico com um braço quebrado e ele vai dar uma pancada no braço para ver se está quebrado mesmo. Ele vai, com muito jeitinho, observar. Nós temos que ter cuidado, querido, para não abrir mais a ferida. Cautela. Porque tem gente que até na hora de pedir perdão, se mostra arrogante. Ó, você fez isso, você fez aquilo. Mas eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, por isso eu te perdoo, apesar de você ser um crápula. Porque você é isso, você é aquilo, você fez isso, fez aquilo. Querido, ao invés de resolver o problema, criou outro. Tem gente que é assim. Vai lá para conversar, mas chega lá, estraga tudo, piora o negócio. Cautela.
cautela, querido, nessa situação. A outra coisa que ele diz aqui, o texto é: se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele, repreende-o. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer: não jogue mágoa para debaixo do tapete, não vá empurrando com a barriga, trate do assunto. Querido, essa é a pior coisa que existe, é isso. É empurrar com a barriga ou então varrer para debaixo do tapete. É melhor você ficar vermelho 10 minutos do que amarelo a vida inteira. O que Jesus está dizendo é: silêncio não é sinônimo de perdão. E que o tempo não cura esse tipo de ferida, não. Tem que ir lá, tem que conversar, tem que tratar do assunto. Vai a ele, não vai ao pastor, não vai ao diácono, não vai ao irmão, não vai ao colega, não, vai a ele. Não vai ao marido dele, não vai à esposa dela, não vai ao pai, vai a ele. E pelo amor de Deus, não bota isso na rede social. Você prestou atenção? No verso 4, Jesus disse assim: se alguém pecar contra ti 7 vezes no dia, e for a você 7 vezes, você deve perdoar. Querido, isso é tão fora da realidade, que se na parábola do credor incompassível, ele usou uma cifra astronômica, aqui ele usa uma realidade impossível. Eu, pelo menos, não conheço nenhum caso de alguém que durante o dia, 7 vezes no dia, propositadamente fez alguma coisa contra o outro, e 7 vezes foi lá pedir perdão. Alguém conhece um caso assim? Querido, o que Jesus está dizendo, usando essa cifra exagerada e essa situação exagerada, é para dizer que ainda que isso venha acontecer, eu e você devemos perdoar. Aleluia. Não é isso que ele diz? Se teu irmão 7 vezes for lá para ele, perdoa-lhe. Se 7 vezes ele te pedir perdão, se arrepender, perdoa. É isso que ele está dizendo. O perdão, ele pode ser também, muitas das vezes, unilateral. O que é isso, pastor? Alguém faz mal a você, ou você faz mal a alguém, você vai lá, você pede perdão, mas a pessoa deliberadamente, ela não quer perdoar você, está resolvido. A sua função, o seu dever, é perdoar e pedir perdão. Agora, se não quer, entrega para Deus. E aí, quando Jesus diz isso, os discípulos ficaram tão chocados com essa palavra, que eles disseram: mestre, aumenta-nos a fé. É como se os discípulos estivessem dizendo: Senhor, esse padrão é tão alto para nós, que ou o Senhor aumenta a nossa fé, ou então... Querido, perdão é obra da graça. Pode repetir? Você e eu vamos precisar, querido, da intervenção de Deus para que por meio de nós, pela graça de Deus, o perdão possa fluir. Porque a nossa vontade nunca é perdoar. A nossa vontade é dar o troco, é pagar com a mesma moeda. Então, querido, rejeita essa ideia de desforra. Rejeita esse negócio de: a sua vez vai chegar, você ainda me paga. E tem mais: se precisar, sofra o dano. Arca com o prejuízo. Entrega para Deus. Porque Jesus disse que se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, jamais nós entraremos no reino dos céus. Nós temos que ser diferentes.
Por isso, irmãos queridos, Deus quer destravar os nossos caminhos, Deus quer abrir as portas, Deus quer desbloquear as coisas que estão bloqueadas aqui muitas vezes por falta desse perdão. Mas isso só vai ser possível, querido, através do perdão. Jesus pagou um preço tão alto por nós. O preço que Jesus pagou foi alto demais. E às vezes, querido, nós, por uma coisa desse tão pequena, porque falou algo que eu não gostei, porque não falou comigo, porque falou isso de mim, porque eu ouvi a respeito, por causa de algo tão pequeno. Você viu nessa noite o tamanho do perdão de Jesus para nós? E nós, por uma coisinha tão pequena, muitas vezes nós estamos sonegando o perdão. Então, querido, a mensagem do Espírito de Deus para mim e para você nessa noite é: perdoe, suportando-vos, vamos ler junto, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também.